gente está parando a sua programação lá no Rio de Janeiro, lá em Volta Redonda, para nos atender. E primeiramente, antes de mais nada, boa tarde, boa sorte, bom trabalho para você, Alarcon. Fala pra gente da preparação do Vila, momentos antes da bola rolar contra a equipe do Volta Redonda. E aproveitando, já traz aí uma análise do que foi o trabalho do primeiro turno do Vila Nova, mesmo antes da conclusão dessa 19ª rodada. Alarcon, boa tarde, bem-vindo a Bandeirantes. Boa tarde, Gustavo, boa tarde, Geninho, boa tarde, amigos aí da Rádio Bandeirantes. Saudações especiais aos torcedores do Vila Nova. Como você falou, estamos aqui nos preparando nesse momento final para poder fazer um bom jogo, conseguir um bom resultado e tentar voltar a subir na tabela de classificação, que é o mais importante para nós nesse momento, né? Sabemos que é um jogo difícil, o adversário tem suas qualidades, a gente está bem orientado o que a gente precisa fazer para sair daqui com um bom resultado. Com relação à campanha do primeiro turno, eu acho que ela não foi tudo aquilo que a gente esperava um pouco mais, sofrendo bastante naquela oscilação dos 5 jogos, mas conseguimos recuperar rápido e voltar para o campeonato. E agora a gente espera ter essa sequência positiva aí para continuar somando e continuar subindo na tabela. Larcon, primeiro boa tarde, é sempre bom bater um papo contigo e te agradecer por atender aqui o pedido da Rádio Bandeirantes Goiânia, é o Pedro Henrique Geninho. Acho que eu tenho uma impressão, talvez o Nilton até vá concordar comigo, né? Porque há alguns dias atrás, quando aquela ebulição aconteceu, da reclamação do Parede, que o Gustavo acaba trazendo a informação que deve até começar o jogo de hoje, uma partida importante aí no Rio de Janeiro. Teve a situação... Errado, Gustavo, rapaz. Hã? Formaram errado pro Gustavo. Então não começa. Então o Gustavo deve, o Parede deve começar no banco. Mas independente se ele começa ou não o jogo, Alarcon, minha pergunta para você é o seguinte, porque me deu a convicção que o Vila demonstrou um comando muito forte e quando demonstra um comando muito forte, isso é necessário dar os méritos para o seu trabalho também como diretor de futebol, e quem tem que fazer esse elo, diretoria, comissão técnica, diretoria, grupo de jogadores, claro que é todo um grupo, o Hugo, o Leandro Bittar, o Cirqueira e todo o grupo da direção. Eu quero saber de vocês como que vocês conseguiram virar a mesa de tudo que estava sendo falado, né? Um clima ruim de bastidor do grupo. E se hoje, na sua visão, experiente como diretor, se absolutamente foi colocado uma pedra em assuntos relacionados à insatisfação de jogador internamente, com comissão técnica, se você vê que o clima, o ambiente definitivamente do Vila, ele mudou, Alarcon. Tá tudo bem? Prazer te ouvir. Prazer, Geninho, prazer falar com você, satisfação. Como você colocou, eu acho que a gente consegue entender as coisas, resolver as coisas que acontecem no futebol, que a gente sabe que são diárias, a gente resolve uma hoje, amanhã surge outra e assim sucessivamente. Quando todos nós que fazemos o Vila, seja direção, seja funcionário, seja um atleta, seja comissão técnica, nós entendemos que o Vila está acima de todos nós. Então nós precisamos, muitas vezes, a gente raciocinar, respirar, dar um passinho para trás, para que a gente possa respeitar a nossa instituição, que é o clube. E aqui o pensamento de todos é isso, a direção, através da nossa liderança do nosso presidente e todos os seus vice-presidentes, a gente tem o entendimento que no dia a dia a gente busca resolver tudo isso internamente e não publicamente. Então a gente trabalhou, conseguiu equacionar essa situação que foi pública, né? E graças a Deus isso aí nos deu mais casca, nos fortaleceu ainda mais para que a gente possa continuar essa caminhada, que é uma caminhada longa, onde está provado aí a todos os jogos que se passam, que nós precisamos de todos os atletas, né? Até aquele que tenha menos minutos até agora, que daqui a pouco vai ter uma sequência e assim sucessivamente. Então, todos os atletas, todos os funcionários da comissão técnica, todos os seus diretores, todos nós aqui, funcionários, temos nossa importância para o processo, para poder dar certo. Ô Nilton César, ao vivo conosco o Alarcon Pacheco, diretor de futebol do Vila, e eu acho que até você que é um dos grandes defensores, né, do futebol do Gustavo Pajé, me parece que o Alarcon já deu até um spoiler, o Pajé deve começar o jogo, viu, mão na mesa? Tomara que assim seja, eu vejo ele como uma das grandes promessas, é um garoto talentoso, sempre batia na tecla, faltava a ele personalidade no profissional, porque no Sub-20, acompanhei o Sub-23, Campeonato Goiano, Copa São Paulo, ele realmente jogou muito e penso que vai ser aí, ao lado do Igor, lateral esquerdo também, é outro jogador que eu gosto, que tem personalidade, garoto da base que já atuou muitas vezes. Alarcon, como é que se analisa
esse Brasileirão da Série B dessa temporada. O que é que está acontecendo? Um exemplo, eu esperava um Atlético Paranaense voando, não está conseguindo decolar. Agora tem uma Chapecoense que hoje está na 3ª colocação, tem um Atlético que até então era apontado como um dos favoritos, está a 3 pontos da zona do rebaixamento. O Vila, que perdeu 5 jogos consecutivos, na rodada passada começou no G4, mas está na beirinha para poder voltar novamente. Essa oscilação, o que é que você está projetando em termos desse Brasileiro 2025? Como é que você vê aí ao finalizar agora a metade da competição? Boa tarde, Alarcon. Boa tarde, Nilton. É um prazer falar com você, satisfação. Realmente é um campeonato, esse ano se apresenta um campeonato muito diferente até dos demais, com o maior ponto de equilíbrio, né? Onde apenas 2 ou 3 equipes aqui conseguiram pontuar mais. Você tem uma zona de rebaixamento hoje muito próxima de equipes intermediárias, assim. Tem algumas equipes lutando para chegar, e uma coisa que você falou aí, eu acho que o que é apresentado esse ano é diferente, as oscilações. Equipes que têm passado aí 5, 6 rodadas sem conseguir resultados, né? Mesmo tendo feito um bom início, exemplo recente do próprio CRB, que a gente teve a felicidade de vencer aí na última partida no Oba, e ontem eles conseguiram aplicar uma goleada em casa contra um adversário que é o Novo Horizontino, que está sempre ali no setor de cima da tabela. Então, assim, é um campeonato muito equilibrado, a gente sabe que é preciso ter muita inteligência para saber jogar, né? Muita sabedoria, e acima de tudo entender que esse campeonato vai ser decidido nos detalhes, e a gente tem que estar preparado para esses detalhes. Um dos principais detalhes que a gente tem que levar em consideração é que tem que competir, né? Não adianta achar que vai ganhar porque tem uma equipe melhor, tem mais nome, tem isso, tem aquilo, tem maior orçamento. Não, vai ganhar aquele que competir mais, aquele que lutar, que entendeu jogo a jogo ali, e buscar os objetivos para poder colocar a sua equipe no respectivo lugar e alcance do objetivo. Perfeito. O nosso Gustavo Ramos trazia informação do Paredes como titular. Você falou, passou a informação errada. Significa não, que o Gustavo sabe que é um grande profissional, muito competente, tem suas informações, mas essa aí realmente, até porque não foi divulgado aqui ainda, mas tenho certeza que isso aí. Não foi divulgado aqui ainda. Tá bom. Daqui a pouco o Fernando está preparando as carrapetas aqui para liberar para vocês. Ô Nilton, eu vou fechar da minha parte, até porque eu acho que o torcedor do Vila, ele quer muito saber disso, e ninguém, talvez hoje, que vive o dia a dia do clube, melhor do que o Alarcon para estar atualizando o torcedor. E aí, Alarcon, se eu tiver errado da minha informação, por favor, você pode me corrigir, até porque eu trouxe essa informação durante a última semana. O mercado da janela de transferência, ele segue aberto. O Atlético, a gente viu agora que está passando também por problemas financeiros e até admitidos pelo seu presidente, que é o Adson Batista, e mesmo assim o Adson foi no Rio de Janeiro e acaba de trazer 2 jogadores que vão contribuir, porque futebol eles já demonstraram ter, que é o Lelê, que estava lá no Fluminense, emprestado de futebol do Japão, chega amanhã aqui em Goiânia, e trouxe também o Paulo Baia, né, que no futebol goiano tem ótimos números com a camisa do Goiás. Ele foi na Série A e contratou 2 jogadores que estavam na primeira divisão. A minha pergunta para você é: o Vila está monitorando também o mercado da Série A do Campeonato Brasileiro? E aí é claro que a gente sabe da realidade financeira que o clube tem. O Vila não dá um passo maior do que a perna. Mas existe aquela bala na agulha para o Vila não errar, porque o elenco está voltando a se encaixar. Já são 5 jogos que não sofre uma derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor, ele pode esperar que você, como diretor de futebol, está monitorando o mercado da Série A do Campeonato Brasileiro para que se traga uma peça importante para qualificar o elenco da reta final aí no segundo turno do Campeonato Brasileiro? Sem dúvida, Geninho, nós estamos monitorando tudo. Série A, a Série C, onde possa ser contratado um bom jogador, o exterior, a gente tem monitorado. Nós temos realmente uma necessidade emergencial, que é o lateral direito. A gente tem pensamento dessa semana concretizar essa contratação, e nós continuamos na busca de uma peça, mas não vamos trazer qualquer atleta, precisamos trazer realmente aquele cara que venha realmente dar o upgrade aí para os atletas que aqui estão, ou seja, somar e fortalecer o nosso nível de equipe. Então, acho que é um jogo onde a gente tem que ter bastante inteligência, sabedoria para, diante das condições que nós temos, encontrar essa peça e
trazer para fortalecer o nosso grupo. Beleza, então conferimos então direto do Rio de Janeiro ao vivo o diretor de futebol Alarcon Pacheco, que falou com exclusividade aqui à Rádio Bandeirantes Goiânia no Futebol da